hoje a gente fala muito da inteligência emocional. É. E toda essa questão da pressão, se vocês passaram por alguma situação que vocês se lembram ali desses conflitos e como foi essa superação, como foi passar por tudo isso, como que é para vocês o esporte Eu relacionado tenho com a duas memórias. inteligência emocional? Eu tenho a memória desse do 75, porque, na verdade, o 75 em si não foi difícil, tá? A jornada para o 75 foi difícil. Teve momentos que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E eu quero desistir. E eu falava, não vou desistir. Tipo, eu vou ser exemplo para mim, para as pessoas que estão ali na rede, que me acompanham, para os meus alunos, para minha família. E se eu cheguei tão longe, eu sei que eu posso ir mais. Então, eu só preciso me doar, eu só preciso recalcular a rota. Geralmente, quando a gente chega no entrave, ou a gente cede e desiste, ou a gente encontra uma nova forma de chegar naquele ponto onde a gente queria. O esporte te ensina isso. A recalcular a rota num momento onde todo mundo desistiria ou surtaria, você para tudo e você fala, tá, esse caminho não tá dando certo. Eu preciso enxergar outro caminho, porque eu quero chegar lá. Exato. Eu vou chegar lá. Agora, como? Eu vou dar um jeito. E isso depois eu acabei ensinando para a Lu. A gente fez uma corrida em família. E era uma corrida que, em teoria, ia demorar umas 3h30, que tinha MTB, que é mountain bike, rapel e trail. E aí a Luana, em certo momento, começou a chorar. E eu falei, por que você tá chorando? Porque falta muito. Ainda falta muito para chegar e ainda tem que voltar. Aí eu falei, Lu, quando você estiver sozinha na sua viagem, que ela vai fazer um intercâmbio, você vai passar por momentos dessa situação, de você ter que lidar com esse desespero. Quebra em partes. Aonde a gente tem que chegar primeiro? Não é no rapel? É no rapel. Então, pensa até o rapel. Ah, mas mesmo assim, a minha cabeça... Eu falei, então, olha as nuvens, o formato das nuvens. Aí eu dei uma câmerazinha para ela, tira foto para a mamãe. Vloga, faz um videozinho. E aí eu tirei ela daquela situação do desespero, quebrei o objetivo final em mini metas. E eu falei, Lua, isso o esporte ensinou para a mamãe. Quando eu vou correr uma maratona, um desafio, uma ultra, fazer um triatlo, eu não posso pensar só ali, porque senão está longe demais. Se você criar um caminho que você consegue enxergar que é possível, fica muito mais palpável você saber que vai chegar ali, porque você está indo... Né? Agora, se você só olhar para lá, você vai ver um abismo. E aí você vai se desesperar, e aí você vai fazer o quê? Sentar e chorar? Ou Mas você vai essa resolver? consciência agora, né? Quando a gente tem essa maturidade, essa idade, é mais fácil da gente ver tudo isso. Sim. Na época que você era adolescente, você tinha essa clareza toda? Não, bati cabeça pra caramba. Chorei horrores. Não, só pra gente briguei com a tranquilizar minha também, né? De Briguei repente com a a minha juventude que tá aqui mãe. nos assistindo e fala, meu Deus, eu não consigo ser assim. Mas eu não tive... Minha mãe, por não ser do esporte, ela não conseguia me passar isso. Então, em vários momentos, eu me senti em desamparo. Porque a gente passou por coisas na família... que a gente sempre mostra o lado lindo na rede social. Mas a gente passou por muitos problemas, muito sérios. A gente teve muitas perdas. E eu não tive alguém para me direcionar no sentido de saber lidar com emoções. Porque eles mesmos ali, eles não sabiam como lidar com as próprias emoções. Então, eu não tive um direcionamento, assim... Acho que o esporte vai acontecendo nessa faixa etária sem a nossa consciência, a consciência ali do jovem, né? Quando a gente é adolescente, a gente nem percebe que tudo isso está sendo contribuindo para a gente, essa superação, essa resiliência, saber lidar ali com a equipe, com a pressão. Depois a gente consegue olhar para trás e ver tudo que foi criado. É como se né? fosse uma escola. Túnel, é uma escola que prepara você para a situação da vida adulta. Sim. É tipo, você passa pelas situações, né? Para depois, quando você chegar lá na vida adulta, você for vivenciar, parece que a gente está um pouco mais à frente ali. A gente olha para trás e fala, nossa, agora eu entendo por que tudo isso aconteceu. O que a Kelly falou é totalmente pertinente, porque a gente olha lá na frente. É preciso entender que tudo tem um processo. E que o processo ele é mais importante do que ali na frente. Tudo vai com base de quem te orienta, quem está do seu lado, quem corre com você. Sua filha teve a sorte de ter a mãe, de mostrar que o processo ele é tão importante quanto a chegada. Não adianta olhar lá só para frente. Olha para as nuvens. Curte o momento. Vive Isso o momento é importante. presente. Porque não adianta você só olhar na frente.
durante toda a preparação de treinamento, alta performance, etc., ele é feito por blocos. Fora Então você a conexão, tem que subir, né, Bru? você tem que saber curtir cada A processo, jornada. cada bloco. A jornada é mais importante que o destino. Já ouviram? E a conexão, A jornada conexão é mais importante isso. que o destino. E você lidar com a frustração vai fazer parte da sua jornada o tempo todo. Mas você quer o destino? A rota precisa ser recalculada em algumas vezes para tudo na vida, não só no E tá esporte. tudo bem. Mas o privilégio que a sua filha teve, nem sempre a gente teve, né? De Sim. ter um profissional, de ter uma mãe, alguém adequado ali. Você estava falando de ver um momento sob pressão. Eu tive um técnico que eu nunca vou esquecer dele. Na época, a gente estava disputando uma semifinal e naquele torneio tinha o famoso Golden Goal. A gente tinha empatado no tempo normal e nesse tempo do Golden Goal, quem faz o gol avança. Eu sofri um pênalti nesse jogo e eu peguei a bola cheio de confiança para bater. Eu falei, eu vou fazer. Acabou, a gente vai para a final. O que aconteceu na hora que eu bati? Bateu pra fora. Não, o goleiro pegou. Eu errei. Eu quis bater tão bem que eu acho que eu descrevi para ele o que aconteceu. Aconteceu o quê? Empatou, acabou indo para os pênaltis, porque o Golden Goal ele tem um tempo X. Foi para os pênaltis. Falei, eu bato o último. Sobrou a responsabilidade para quem no último? A perna tremia. Eu tive um professor que pegou, falou algumas coisas no meu ouvido. Eu fui lá com a bola e consegui fazer o gol ali. Mas, sabe, a pressão, aquele momento, eu não queria. Ele falou, não, Bruno, você bate o último. E eu rezando, não vai nem chegar o último. Eu vou torcer para nem chegar o último. Quando chegou o último, Você chama a ele responsabilidade veio, pra falou você. algumas coisas para mim que me deu uma confiança e eu não quis bater com tanta... Eu simplesmente dei uma pancada, a gente fez o gol e conseguiu. Mas eu devo muito a um cara que me incentivou, porque em outros, não, melhor você nem bater porque você já tá nervoso, ele né? sabia, ele conhecia o meu processo para saber que eu tinha condições. E eu, mediante aquilo, senti que eu tinha, Capacidade fui pra rezando, fazer. fui tremendo e fui. E deu certo. Bruno, e se não desse? Faz parte do Faz processo. parte, todo mundo ia chorar. Faz e parte do processo. Depois até Segue na o evolução, jogo. porque o Como esporte o tem outro que disso. errou, Você, né? O outro Você- errou, o o outro time perdeu. Só ganha um, né? Mas você não perde quando você erra, você perde quando você deixa de tentar. Então você tem que saber persistir. É verdade. E isso o esporte mostra. Faz parte do processo, você vai errar, mas vale a pena desistir? Tem o Michael Jordan fala muito no livro dele. Eu errei tanto, eu tinha tantas bolas, mas eu nunca desisti. Então, saber curtir os blocos, saber curtir o processo, curtir a jornada, que é o mais importante, com certeza a gente chega lá na frente e vai ter sucesso lá na frente.